Olá, pessoal do Entretanto, estamos aqui para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, para falar de ciência política à luz do direito. Dê o seu like, clique na sinetinha, inscreva-se no canal, a gente precisa de vocês. Hoje nós vamos falar do seguinte: encrenca Alexandre de Moraes, Elon Musk. Alexandre de Moraes tem a sua razão e eu vou explicar por quê. Nós vamos falar de Big Techs e de empresas grandes e de estados, países pequenos. Tudo isso, no entretanto, eu já estou esperando vocês. Em sua pendenga com Elon Musk do Twitter, ou X, como queira, X, o ministro Alexandre de Moraes do STF cansou de dizer que empresa alguma poderia funcionar no Brasil sem submeter-se à legislação brasileira, com filiais e representantes legais aqui. Elon Musk deu o berro. Não se sujeitaria às ordens da Suprema Corte de nosso país, que, segundo ele, Musk violava flagrantemente o direito à informação e à liberdade de expressão, praticando, segundo Musk, famigerada censura prévia. Tá certo que, do ponto de vista norte-americano e das grandes potências do mundo ocidental, soa no mínimo estranho, governos ditarem normas para o funcionamento interno de empresas privadas, pessoas jurídicas de direito privado e, portanto, submissas a princípios e somente aos seus próprios gestores e ao mercado capitalistas. As ordens do Alexandre de Moraes, em tese descumpridas pela plataforma do Elon Musk, podem afrontar a economia política americana neste pormenor, a intocável autonomia do capital privado. No entanto, eu descobri recentemente, na própria pele, Alexandre de Moraes está certo. O ministro Alexandre de Moraes está certo em fixar regras para o Twitter e todas as empresas, as grandes empresas virtuais do mundo, as denominadas Big Techs. E eu vou explicar por quê. Em uma decisão recente aqui pelas minhas bandas, um colega magistrado determinou ao Instagram, que também é proprietário do Facebook, que retirasse do ar uma página de rede social que teria sido hackeada, derrubar uma página de rede social que teria sido hackeada, e os fraudadores que hackearam esta página, além de acesso a todo o conteúdo privado da página, estariam aproveitando este acesso burlado para tentar vender bitcoins de maneira também irregular, ilícita, fake, para outros terceiros inocentes. De posse dessa informação, o colega juiz determinou a imediata queda da página de rede social, para proteger a todos. Ou seja, não está determinando que se prenda alguém liminarmente, não está determinando que se tome dinheiro do Instagram, que se bloqueie patrimônio do Instagram, que se indenize previamente, não. O juiz falou o seguinte: olha, Instagram, até descobrir se focinho de porco não é tomada, derruba essa página, tá bom? E mandou intimar. E não acha a quem intimar. E não acha procurador, e não acha representante legal no Brasil. Não consegue intimar, para princípio de conversa. Não tem endereço físico para dar efetividade à ordem judicial. Cumprir uma ordem judicial urgente, a antiga liminar, hoje tutela de urgência, para simplesmente derrubar, tirar do ar
uma página de rede social. Uma ordem simples, sem lesados, sem polêmicas. Não consegue. Porque não tem filial, não tem representante legal, não tem quem possa ser preso se descumprir a ordem judicial. Essas empresas existem quase exclusivamente na nuvem virtual do mundo intangível da tecnologia da informação. A polícia, nesse caso, entrou na jogada e descobriu a um representante longínquo, distante da empresa Meta, que é responsável por WhatsApp, Facebook e Instagram. O sujeito é representante para a América Latina dessas big techs, como se todos nós fôssemos, todos nós latino-americanos, fôssemos uma tribo vivendo em uma grande aldeia governada por um cacique e fiscalizada por um xerife gringo. Só isso já seria humilhante o suficiente. Mas há mais. Esse representante para a América Latina, distante, foi indagado e finalmente instado, e finalmente intimado a cumprir a ordem. Tudo por aplicativos de mensagens, porque o Todo-Poderoso não se dignou sequer a atender telefone. E respondeu com evasivas. Teria que informar sua equipe jurídica, a equipe dele, jurídica, que somente cumpriria a ordem se o fato que ensejou a determinação judicial, que para ele chamou de pedido judicial, só ia cumprir esse pedido judicial se o fato também fosse crime à luz da legislação norte-americana. Ora, nós estamos no Brasil. Se estamos no Brasil, a empresa que aqui funciona e fatura tem que seguir a legislação brasileira e as decisões judiciais dos juízes nacionais. Esse óbvio ululante sempre foi, por mim, defendido aqui. As leis brasileiras obrigam que multinacionais de qualquer área de atividade, tenham filiais nacionais e arquem com impostos brasileiros, caso queiram funcionar por aqui. Tem que ter endereço físico, CNPJ, telefone e gente para atender, recepcionar, solucionar dúvidas e cumprir a lei e as ordens dos juízes. As big techs, porém, são extremamente despersonalizadas. Nelas não há contato humano suficiente para agilizar qualquer espécie de interlocução. E assim, essas big techs são senhoras do próprio nariz, criam regras para si próprias e não respeitam as leis dos países que alcançam com o seu funcionamento. As big techs trocam seus e-mails e telefones cadastrados e forneceram, depois de bastante aporrinhadas pelo governo, uma plataforma própria para interlocução com autoridades. Se você é delegado, policial, promotor, juiz e quer alguma coisa dessas big techs, tem que pedir na plataforma. Aí a equipe da empresa vai analisar se é o caso de cumprir a sua ordem, a sua decisão ou não. A determinação governamental será ou não será cumprida. Quem decide isso é um bando, desculpa o termo, mas não tem outro, um bando de burocratas da Big Tech. Nenhuma empresa pode ser tão grande que supere a soberania do Estado, do país em que ela se encontre, porventura, exercendo as suas atividades. E esta empresa não pode criar condicionantes para acatar a lei do país em que ela funcione, ou via matriz ou através de filiais, ou mesmo no mundo virtual. Ela não pode criar condicionantes, dificuldades, entraves administrativos ou burocráticos que impeçam o imediato cumprimento das leis e decisões
judiciais. Juiz não tem que ser internauta, não tem que ser hacker, não tem que ser nerd para navegar em plataforma e aguardar o obséquio da equipe de burocratas da Big Tech analisar se o pedido judicial deve ou não deve ser atendido à luz da legislação norte-americana. Isso é um absurdo. A tal plataforma, essa que agiliza, era para agilizar, né? Muda toda hora e não agiliza em nada qualquer espécie de contato e comunicação. Parece que a gente está a pedir bênção e especiais favores e especiais mercês para que, pelo amor de Deus, cumpram leis e decisões dos juízes. Não é possível que essas Big Techs superem ao Estado com políticas internas que se bastem em torno do próprio umbigo. Umbigo que também é virtual e está nas nuvens. O mínimo que se deve exigir de qualquer empresa é que funcione com autonomia, mas com respeito às instituições e que essas empresas se ponham prestas, se ponham prontas, se ponham à disposição, dinamicamente à disposição, para acatar decisões judiciais. Se a decisão é certa ou errada, arbitrária ou justa, a história é outra. A história é outra. Eu aprendi desde a faculdade que não se discutem ou descumprem decisões judiciais quando com elas não concordamos. O remédio para essa discordância tem um nome, chama-se recurso. Eu não estou defendendo o conteúdo das decisões do ministro Alexandre de Moraes sobre o funcionamento interno do Twitter, do Elon Musk. Eu não estou defendendo o conteúdo desta ou de outras decisões do ministro Alexandre de Moraes ou de qualquer outro ministro do STF ou de qualquer outro magistrado brasileiro. O que eu estou dizendo é que se a empresa funciona no país Brasil e se a ordem vem de um juiz competente de algum tribunal do país Brasil, essa ordem tem que ser cumprida sem dificuldades, sem burocracias inúteis. É através de uma interlocução rápida, séria, segura, pronta, eficaz. Não tem que ser tratado como um pedido, como um obséquio, que passa por um crivo burocrático para se dizer se o delegado para a América Latina, né, dessas Big Techs, vai autorizar ou não o cumprimento dessa decisão. A decisão tem que ser cumprida e pronto. Até o nosso Código de Defesa do Consumidor impõe que todo prestador de produto ou serviço em território nacional deve possuir endereço conhecido e contato acessível para reclamações, solicitações e para que possa ser identificado e chamado às falas pela fiscalização ou pelo Poder Judiciário. Senão não há praticidade na aplicação da lei e da ordem. O direito só existe, pessoal, porque as regras de conteúdo puramente moral não funcionaram para conter e diminuir aos atritos entre pessoas e o Estado, na sociedade. É bom nos lembrarmos disso. E a regra jurídica, a norma do direito, só funciona porque é cogente, porque obriga com castigo se não cumprir. O que significa isso? A regra só obriga porque, para o caso de descumprimento, haverá sanções, penalidades, penas previstas em lei. Do contrário, a norma jurídica não seria cumprida voluntariamente por quem quer que seja. E a sociedade voltaria ao caos absoluto das épocas tribais da pré-história, da lei do mais forte e da vingança privada. É impossível, porém, obrigar alguém que é um ser virtual, que não existe em carne e osso e que, portanto, não pode ser processado, multado ou preso. Empresas de capital pulverizado, sociedades anônimas têm e podem ter uma direção
despersonalizada. Ninguém sabe, por exemplo, quem é dono da Coca-Cola ou da McDonald's, porque possuem ações no mercado e todos os seus acionistas são proprietários de um pedaço destes conglomerados. Uma ação é um pedaço da empresa. Mas essas empresas, apesar de terem capital despersonalizado, elas têm personalidade própria. São pessoas jurídicas com endereço e representantes legais que podem responder administrativa, civil e criminalmente por sua gestão. As Big Techs não. As Big Techs não. Existem para o mundo e sem fronteiras. Mas não existe no mundo físico, se é que me entendem. Imagine-se o Uber. O Uber, que é uma Big Tech. O motorista do aplicativo Uber, o patrão dele está nas nuvens, é um robô. Ele obedece a um robô, a um cérebro artificial, que não pode ser punido, que não pode ser preso. Cadê a sede da Uber? Quem que é o representante da Uber, ou do Uber, como queiram? Quem é que da Uber ou do Uber vai ser preso se for descumprida uma decisão do ministro Alexandre de Moraes ou de qualquer outro magistrado brasileiro? É isso que nós temos que ter em vista. Sem deixar de lembrar o seguinte: o motorista de aplicativo, o motorista de Uber, no mundo inteiro sempre funcionou sem vinculação trabalhista com o Uber. O fato de ser motorista de aplicativo sempre representou um bico, sem vínculo empregatício no mundo inteiro. Aqui, e novamente através da decisão de tribunais superiores, se criou vínculo empregatício entre o motorista do aplicativo e o Uber. Se criou esse vínculo empregatício. E aí volta a questão da norma jurídica, que tem que ser cogente, tem que obrigar, tem que punir, tem que penalizar. Quem vai ser preso? Quem vai ser processado? Quando a Uber não der essa vinculação trabalhista. Quando a Uber não pagar esses direitos trabalhistas. Porque a Uber é um robô na nuvem. Tem personalidade jurídica própria, mas não tem qualquer filial, vínculo físico, representante, alguém para dar ordens em nome da empresa em solo brasileiro. Alguém para, em nome da empresa, cumprir determinação legal ou cumprir determinação judicial. Nós todos temos direitos naturais que antecedem as constituições das nações, que nos permitem esperar de quem nos governa que nos proteja. O direito natural de que quem nos governa nos proteja. O que só é possível através do direito e das regras jurídicas. Essas regras, como já vimos, só funcionam se nos obrigarem e só conseguem obrigar pela força das leis. A empresa despersonalizada, sem representantes ou endereço, contato de qualquer natureza, condiciona sua submissão às leis e decisões a uma autorregulação. Isso é um absurdo. Assim, elas se tornam instituições acima do bem e do mal e que não se submetem ao Estado democrático de direito. Vou voltar ao princípio para terminar. O remédio legal, democrático, constitucional para uma decisão injusta, para uma decisão judicial injusta, tem um nome, chama-se recurso. Se tem uma decisão do juiz Renato Zupo, do ministro Alexandre de Moraes, ou do juiz Sérgio Moro, que é injusta, que está errada, combata-se via recurso próprio. As Big Techs estão fazendo ouvido de mercador. Estão fingindo que não ouvem, fingindo que não obedecem, ou melhor, afirmando que não obedecem deliberações judiciais, criando entraves burocráticos, tecnológicos, impedindo o funcionamento dos estados.
em detrimento da grandeza e de regras próprias que não se adequam às autorizações de funcionamento vigentes na maioria das legislações dos países do mundo. São empresas tão grandes que estão virando estados. Isso é perigoso para o mundo. Isso é perigoso para o mundo. Quando todo contato e toda responsabilização se mostram impossíveis, sobra a baderna. Sobra a baderna. Portanto, Alexandre de Moraes, do topo de todas as suas decisões questionadas por muitos, está coberto. Vai chover. Trovoadas. Alexandre de Moraes está coberto de razão ao exigir que as Big Techs cumpram a legislação e a Constituição brasileiras e formatem meios de comunicação mais ágeis, colocando representantes humanos e não robôs, aptos ao cumprimento de ordens judiciais e a suportarem o peso, principalmente isso, suportarem o peso pelo seu descumprimento. A empresa, exclusivamente virtual, vive no mundo das nuvens e não obedece às regras terrenas da razão e das leis. E, portanto, não merece manter esse poderio econômico para além de muitas nações do mundo. É hora da gente entender que empresas grandes demais não são saudáveis para o mundo moderno, por mais que seja inexorável o caminho para a ampliação das grandes corporações e conglomerados. O H.L. Mencken, cronista, jornalista, polemista norte-americano do início do século XX, disse o seguinte: o desejo de salvar a humanidade é quase sempre uma falsa desculpa para o desejo de a governar. Até a próxima, fiquemos todos com Deus. Dê o seu like, se inscreva no canal, manifeste a sua opinião, ela é muito importante para nós.